E, na verdade, a gente tem muitas práticas e métodos. Talvez até a gente tenha práticas e métodos demais. Talvez até a gente tenha coisas demais. O que a gente precisa mesmo é praticar. É praticar de uma maneira prazerosa, com alegria, de maneira que nos faça feliz mesmo. But this one very good. You send me this one. It's very good for me. E o Rinpoche ganhou própolis, ele gosta muito do própolis do Brasil. Possible no sugar one. Sugar is some problem. E na verdade, se tiver um até sem açúcar melhor. Brazilian and also for here. E esses são os antídotos brasileiros, né, para a garganta. Então, quando a gente se olhar no espelho, por exemplo, a gente tem que se olhar no espelho e lembrar e falar, puxa, que bom, que sorte, como eu sou afortunado. Agora, se a gente começa a se olhar no espelho e já seguir aqueles hábitos negativos, e ó, eu tô com uma espinha aqui, eu tô feia, eu tô ficando velha, isso, aquilo, aí não vai dar certo, né? Esse jeito não funciona. So, you need one inner scientist mechanic man. Vocês precisam de um mecânico do mundo interior. Científico. Something for you inside fixed. Porque vocês precisam que algo dentro do mundo interior seja consertado. So you need to taking care to how you used to act is you are with the senses. Então vocês precisam ter cuidado e tomar cuidado na maneira como vocês usam os 5 sentidos para expressá-los no mundo externo. That means self-protection, self-development, Isso significa self-healing. autoproteção, autodesenvolvimento e autocura. I think, what do I tell you? My heart begging for you. Don't not, this always says something like this. I know, I'm busy this, I'm busy that. Don't do it. Don't. Oh, now I have to do. My Lama is life. We have a Dhamma center, we have everything what we need, everything what we have. Oh, Lama is Lama Michelle, Lama Colin, so need to be good time, right? If you 1 day forget, 2 day forget, Lama Michelle tell you what then? Nishu Maslow. You know all these things. Yes. Maybe they will repeat, then it's better, no need double language. Sempre para fazer. Pensando em fazer, passaram-se 20 anos. Passaram 20 anos. Porque não fiz, porque não consigo, passaram-se 20 anos. Assim, porque não fiz é o último. É o último, porque não fiz. E assim passaram-se 60 anos de uma vida inútil. Essa é a biografia de uma vida vazia. Aí eu made in English. Eu posso traduzir antes do começo só? Então, o que o Rinpoche tinha dito é, o que eu estou falando para vocês é de coração para coração. Não, first, what you said before. I'm just, okay? Então, o que eu estou falando para vocês é de coração para coração. Eu estou falando isso a partir do meu coração para vocês. E é para vocês guardarem, e é para vocês seguirem, e é para vocês agirem. Assim, se depois vocês começam, já falou isso uma vez, já falou isso outra vez, tô atrasado, tem que ir embora, o Lama tá falando isso de novo, significa que isso não entrou dentro da gente, de fato, como precisa entrar. Então, a gente tem aqui o centro, a gente tem as práticas, a gente tem o Lama, e aí sim, como o Lama Michel fala, né, sempre fala, pensando em fazer, se passaram 20 anos. Não consigo, se passaram mais 20 anos. Porque não fiz, se passaram mais 20 anos. E essa é a biografia de uma vida vazia. E assim passaram 60 anos, e essa é a biografia de uma vida vazia. So, thinking to do 20 years passed.
I don't know, I can reach, another 20 years passed. Why didn't I do, why I didn't do, another 20 years passed. So these are 60 years of an empty life, and this is the biography of an empty life. So, I tell you, my heart for you, do it little by little. Nothing say, you make 100,000 mandala offering, I never ask 100,000 rinpoche, I never ask 100,000 chaksal, I never ask 100,000 Baba Mandala, Baba Sadhwa. We have so many systems. This is maybe once you said not to do, now I love to do. Okay. Now I'm doing basic. Our mind, body, how we live well. Então, Rinpoche está falando, eu estou dizendo isso para vocês de coração. E o que eu estou dando para vocês de coração, por favor, coloquem em prática devagarinho, um passo depois do outro, para que isso de verdade comece a acontecer dentro de vocês. Eu não falo para vocês, eu não peço para vocês fazerem 100.000 oferendas do mandala, 100.000 vajrasattvas, ou coisas, né, tão mais, que demandem tão mais, né, de um método mais tradicional. O que eu estou pedindo para vocês, ou enfim, se vocês quiserem fazer, daí isso é uma coisa que chegará um momento, né, é uma decisão pessoal e chegará um momento de cada um decidir fazer. Eu quero fazer um retiro de 100.000, alguma coisa. O que eu estou falando para vocês é uma maneira de cuidar da mente e do corpo. Então, por favor, coloquem em prática devagarinho, mas para que isso realmente aconteça. So, your mantra's way of pick with your family friend, more than mantra important. That's all. Now I don't go this subject. And you may be boring. No. Então, muitas vezes a maneira como a gente se comunica com a família ou com as pessoas conhecidas acaba virando um mantra, né? A gente se comunica sempre daquele mesmo jeito. De qualquer maneira, a gente tem também a prática dos nossos mantras, mas não é isso que é o mais importante. O mais importante é que a gente tenha consciência na fala, tenha consciência de como usar os sentidos. E depois o Rinpoche falou, eu não vou falar demais, talvez vocês fiquem chateados se eu começo a falar muito assim. You say no, so I say one word more. Não, fala mais, e ele vai te falar mais. What I say for you, don't pick badly. Morning after Bodhisattva, you pick very well. Everything positive picking, you don't need to Bodhisattva. Sorry, I did some mistake. 5 cents, no mistake, mine no mistake. Bodhisattva no need. Então, so I teach you point for you. If you wrong using all this finance, ice glass, crying, so think then is Bodhisattva. I did my mother together, my father, my brother together, myself, my husband, my girlfriend. Oh, now I need Bodhisattva. Too difficult. Even that is, I'm making clothes in Bodhisattva. This like there. I do myself. I myself Buddhism. Thank you, you are there the Thanga and statue. And here, I to myself come to Buddhahood. All the negative is protection, making automatic way. E então o Rinpoche está dizendo, se a gente tomar conta da fala e se a gente tiver uma comunicação positiva, a gente depois não precisa ficar recitando Vajrasattva. Se a gente tiver uma comunicação violenta, uma comunicação negativa e falar mal, enfim, tiver um mau uso mesmo da nossa comunicação, depois a gente precisa ficar recitando Vajrasattva. Aí a gente precisa recitar, falar, putz, eu falei mal com a minha mãe, falei mal com meu pai, falei mal com o marido, com o primo, com o tio, enfim.
Então, ele está indo direto ao ponto, ele está ensinando como não precisar, né, fazer uma longa recitação de Vajrasattva, como fazendo um bom uso dos sentidos, um bom uso da palavra e falando de uma maneira correta. Depois a gente vai ter ali Vajrasattva, a estátua e tudo isso, e essa é uma maneira da gente se tornar Vajrasattva, de como a gente pode cada vez se aproximar mais e mais de Vajrasattva, através de um uso positivo mesmo dos sentidos, né? Através de uma fala pura, de enfim, de uma expressão. If you done something wrong, then heart beating, motioning, crying, oh I don't know, I am now, what is this? So terrible. Se daí a gente So only the distant, all 5 senses say, yourself make up well. Mala is not busy. Just sure. Então, o Rinpoche está dizendo, mas se a gente começa a agir errado, aí a gente faz tudo errado, a gente fala errado, a gente age errado, a gente faz tudo errado, aí a gente vai precisar fazer um montão de repetição de Vajrasattva. A gente fica Vajrasattva. E então, o que fazer? Ter um bom uso, né, como ele falou, preparar os nossos sentidos, fazer essa maquiagem mesmo, de como a gente pode olhar positivamente, falar positivamente, tocar positivamente. E assim, se a gente agir assim, o mala vai servir como um colar, embelezando. A gente não precisa ficar lá repetindo 10 mil, 15 mil, 100 mil, porque fez errado. So,